vou mostrar para vocês como eu construí uma ferramenta sem programar nenhuma linha de código que faz isso aqui, ó. Eu pego uma imagem e olha que imagem ruim essa, né? Uma imagem ruim aqui que eu peguei aleatoriamente na internet, uma foto de um pastel, uma foto de uma comida. E consegue transformar ela em algo assim, né? Para você colocar no cardápio, colocar na internet, aí no iFood, assim por diante, e ainda sem precisar usar nenhum prompt, né? Apenas a IA faz a análise da imagem ou você seleciona algumas pré-definições aqui e ela vai melhorar isso para você. Para pessoas leigas, né, que não querem ficar lidando com a técnica de criar prompts para cada coisa, e que às vezes dificulta, cria uma barreira ali para as pessoas, então a ideia era simplificar, tá? Então, é uma ferramenta que tem várias opções além disso, né? Não é só para isso, mas que eu construí usando e quero mostrar para vocês como eu construí. Eu sou o professor Benevides, trabalho com programação há mais de 20 anos e estou na universidade, aqui na Unemat, no estado do Mato Grosso, e trabalho com meus alunos também, ensinando para eles as técnicas de Vibe Code, né? Já estou trabalhando com Vibe Code aí há mais de 6 meses, acompanhando toda essa evolução da inteligência artificial e a gente trabalha na disciplina principalmente para quem tem pouco conhecimento de programação, né? Os alunos que às vezes chegam na minha disciplina ainda estão ali com pouca base, digamos assim, ou com a base bem fraca mesmo, que precisa ainda evoluir no curso, né? E mesmo assim, a gente tem conseguido, né, fazer com que eles criem e coloquem em prática ali diversas ideias que ele tem, né, desenvolvendo essas ideias junto com a IA sem programar. Tá? Mas o que eu passo para eles, como que eles conseguem fazer isso? Primeira coisa, né, primeira coisa é entender, o início de tudo é saber criar um prompt, ou seja, colocar a ideia no papel, a gente fala, né? Tem que saber especificar o que eu quero, né? Detalhar o que eu quero. Então a gente tem que trabalhar assim, eu quero um app que converte foto de comida ali. Então, beleza, igual eu fiz. Eu tenho que saber entender, né? Existe modelo de inteligência artificial hoje que fazem muitas coisas, mas qual modelo? Então eu tenho que conhecer, tenho que entender o que são os modelos. E beleza, encontrei um modelo, como que eu uso? Né? Como que eu acesso esse modelo com essas informações? Então a gente trabalha principalmente a parte de entender o que é uma API, como que eu consigo me conectar na API desse modelo, que às vezes, dependendo do modelo, eles disponibilizam gratuitamente, alguns são pagos, mas como que eu uso isso? Né? Como que eu consigo me conectar a esses modelos e como eu consigo colocar isso dentro de uma ideia que eu estou construindo? Eu preciso entender de programação? Não necessariamente, mas eu preciso entender de como as coisas funcionam. E é isso que a gente trabalha lá. Eu não ensino eles a programar em JavaScript, não ensino a programar em Python. Tá? Eu ensino eles a como entender uma especificação, como procurar um modelo, procurar uma funcionalidade de um modelo e como colocar essa funcionalidade dentro de um prompt e passar isso para que uma ferramenta de Vibe Code possa construir. Tá? Então, esse início, esse primeiro prompt, ele é a base, né, e tem que ser bem feito, a especificação precisa ser bem feita, porque quanto melhor o prompt, mais rápido você alcança o resultado. Tá? Aí eu vou mostrar algumas ferramentas que a gente usa. Por questão do gratuito, né, a gente está numa universidade pública, a gente não fica comprando nada, então a gente usa muito a Studio, porque a gente pede a conta Pro de estudante e a gente tem lá uns créditos a mais. Então a gente usa muito a Studio para fazer esse primeiro prompt, para fazer o desenvolvimento dessas ferramentas. Nós temos vários apps que a gente desenvolve assim, para teste, para eles entenderem, né? Como que eu peço aqui o primeiro prompt, como que eu crio. Esse exemplo aqui, ó, que a gente pegou uns dados que são dados públicos, né, do portal de transparência. A gente pega esses dados, coloca esses dados numa base de dados. No caso, a gente usa muito o Supabase. Né? Quem não conhece, recomendo estudar e conhecer o Supabase, que ele já tem a parte de autenticação, tem a parte de banco de dados, tem a parte também de armazenamento de imagens. Então, para a gente ele serve muito e o melhor é gratuito, para a gente poder testar ali, tem um certo limite. Para a gente serve. E aí, o que a gente construiu? A gente construiu um dashboard. Esse aqui é um exemplo simples, a gente fez numa aula.
né, em menos de uma aula até, né, porque depois foi só para aprimorar. A gente pegou esses dados, subiu no Supabase, passou as credenciais do Supabase aqui para o modelo junto com o nosso primeiro prompt, pedindo para ele o que a gente precisava. Através do iStudio, ele conectou no banco com as credenciais e ele já fez todas as integrações e construiu um dashboard fazendo alguns resumos, alguns sumários dos dados que estavam armazenados lá na tabela. Era uma tabela grande, não muito grande, mas com 3.000 e poucos registros, e ele trouxe todas essas informações aqui. Tá? Então, isso foi muito interessante assim, para mostrar essa capacidade de construir, mesmo sem ter essa noção de programação. Tá? Então, a gente só precisou organizar as tecnologias. Não precisamos criar nenhuma tabela no banco, porque o banco importa a planilha e já transforma na tabela. Então, isso facilitou. E quando a gente trouxe para cá, só passou as credenciais. Tá? E isso a gente sempre usa o iStudio como o primeiro passo, mas usamos também agora, quando a gente começa a evoluir os projetos, usamos o Lovable, porque eles têm 5 créditos diários ali, e como a gente tem um tempo para fazer esse desenvolvimento, ele pode usar ali durante 1 ou 2 semanas o Lovable para ir aprimorando após o seu primeiro prompt. Só que assim, nem o iStudio nem o Lovable, eles conseguem suprir todo o processo de desenvolvimento. Por quê? Essas ferramentas, por experiência própria, elas começam a devagar e até, às vezes até desfazer o que foi feito quando você entra no processo de correção. Quando eu preciso melhorar aquilo que está pronto e adicionar novas características ou resolver erros. Então, como que a gente faz? Tanto o iStudio quanto o Lovable, ele permite a conexão com o GitHub. Então, eu faço a integração desse meu projeto com o GitHub, tanto numa ferramenta quanto na outra, e eu vou baixar isso depois direto do GitHub para a minha máquina. Tá? Aí dentro da máquina a gente usa 2 ferramentas que de forma gratuita, que é o Gemini CLI, que a gente faz a instalação, é uma instalação simples, você olhando aqui, pede para o ChatGPT, ele vai te orientar também. Você faz uma instalação global aqui, tem que ter instalado o Node, né, que é o motor, digamos assim, para rodar as tecnologias de JavaScript na máquina, na partir da versão 20 e como ele orienta. Mas é só simplesmente você fazer um npm install depois de ter instalado o Node, que ele vai instalar o Gemini. E aí é só você digitar Gemini dentro da pasta do projeto pelo terminal, né, que é o terminal console lá do Windows, ou no Mac, ou no Linux, e ele vai abrir o aplicativo dentro da pasta do seu projeto e você vai poder conversar com a IA dentro da pasta do seu projeto, pedindo para ele fazer as correções. Claro, aí vem um detalhe. Eu tenho que entender, né? Se eu estou dentro da pasta do meu projeto, eu tenho que entender como é que eu executo esse projeto, como que eu instalo o projeto ali na minha máquina local para eu acompanhar esse desenvolvimento. Porque não é só pedindo para IA, eu quero saber se o que eu pedi foi feito. Para que eu acompanhe isso, porque eu tenho que ser um ator no processo. Eu não estou pegando no código, mas eu estou guiando o modelo, todos os passos dele, para que ele faça exatamente o que eu peço. Se eu pedir algo ele fez diferente, eu tenho que ir lá e pedir, olha, desfaça isso e faça do jeito que eu pedi, que é assim, assim, assim. Tá? Então, essas orientações a gente vai aprendendo ali na prática. E a melhor forma é fazendo, né? Na prática, você vai entendendo e vai conversando com o modelo, pedindo as mudanças. A gente usa tanto o Gemini quanto o Queen, tá? Que permite o uso gratuito, e a gente consegue, não em projetos muito complexos, tomar um café aqui, mas em projetos de média complexidade, como uma landing page, um projeto mais simples ali de cadastro, consulta, como esse que eu mostrei ali, a gente consegue ter bons resultados. Tá? Aí você fala, não, eu já quero fazer algo bem mais sério, eu quero colocar algo ali para rodar, eu tenho a minha empresa aqui e eu já quero colocar algo bem mais interessante. Inclusive, a gente tem muitos exemplos de colegas que conseguiram desenvolver aplicativos muito rápido e com uma, digamos assim, uma qualidade muito alta perto do que era feito antes. Eu mesmo sempre gostei da parte de back-end, então nunca foi meu forte fazer tela, né? Minhas telas eram horríveis. Hoje eu faço telas maravilhosas, porque não sou eu que faço, tá? Então eu só peço. Eu sei identificar o que é bom, pelo menos eu acho, né?
Então, pelo menos assim, comparando com o que tem, com o que eu tinha, né, eu então identifico que seja bom. Então, o que hoje que eu faço, eu identifico que é muito melhor do que eu fazia antes, pela qualidade do que o modelo entrega. Só que qual que é o modelo que entrega algo bom? O Gemini entrega algo bom. Porém, existe um modelo, né, que é base, para mim é base de muitas e muitas ferramentas hoje, e para mim é o melhor modelo que eu venho acompanhando nos últimos anos para programação, que evoluiu assim, sem precedentes, sem comparação com qualquer outro. Tanto da OpenAI, quanto do Gemini, quanto do Grok, etc. E tal. E é o Cloud, tá? Vou abrir o site do Cloud. O Cloud ele tem alguns modelos aqui dentro, né? O Cloud faz parte da Anthropic, que é uma empresa, uma dessas big aí. E eu uso muito o modelo que é o Sonnet, agora está na versão 4.5. De forma profissional, para esse projeto que eu mostrei no início, para mim ele resolve todos os problemas, tá? E eu uso ele na versão CLI, usava na versão desktop, só que a versão desktop eu percebi que ela consumia muito mais tokens e esgotava muito mais rápido, mesmo no plano pago. Porque a Anthropic, de 5 em 5 horas, ela renova os créditos. Então, se você bateu lá o limite de crédito dentro das suas 5 horas, você tem que esperar a próxima renovação lá de 5 em 5 horas. Tá? E isso no desktop eu usava a cada 50 minutos, a cada uma horinha e pouquinho ali. Eu tinha que esperar mais 3 horas, 4 horas para renovar. Então isso travava durante o dia, às vezes você estava ali precisando fazer uma coisa, tinha que ficar esperando. Aí por isso que eu incluía o Google Gemini e o Queen para poder suprir esse prazo ali quando dava para resolver. Mas eles não resolvem igual. Então aí você ficava, às vezes, quando era algo complexo, travado lá no tempo, esperando renovar. Com o CLI, eu consigo trabalhar por muito mais tempo. Tá? Então tem dias, né, que dependendo da aplicação, quando eu consigo vencer as 5 horas, já está liberando as próximas 5 horas, tá? Porque ele é muito mais otimizado, ele faz resumo, síntese do que você está, do histórico do chat. Então eu consegui me adaptar muito bem e conectar o que a gente chama de MCP, né? Que são as ferramentas, que as integrações do modelo com ferramentas como para conectar no banco, para gerar imagem, tudo isso eu consigo otimizar conectando essas ferramentas e permitir que, e tanto qualquer uma das ferramentas aí usam o MCP, né? Mas aí eu tenho um conjunto de ferramentas que faz eu ter um bom processo de desenvolvimento no meu desktop. Então a gente aprende esse processo ali na disciplina, que se você acompanhar os meios hoje de divulgação aí sobre como a IA está evoluindo, para onde que vai a programação. Tem vários canais no YouTube aí de gente que destaca isso aí todos os dias. E a gente sabe que vai ter uma mudança muito grande, principalmente no programador júnior, né, no programador intermediário, porque muitas dessas tarefas a gente vai conseguir fazer com o Vibe Code. Significa que todo mundo vai virar programador? Bom, no meu ponto de vista, não, porque é questão de área. Tem gente que não gosta, não se adequa a essa ideia de estudar a tecnologia. Porque, como eu falei, não adianta você só pensar na ideia. Você tem que entender como as coisas funcionam, você precisa colocar isso para rodar na internet. Tem que escolher um lugar, escolher sobre preço de servidor, onde você hospeda. Você tem que entrar um pouco no mundo da tecnologia e essa separação ela sempre vai existir. Só que com certeza muito mais pessoas vão estar aptas a fazer esses primeiros passos aí. Projetos muito complexos, que aí entra aquela questão da separação, né? Só coisas que estão num nível de complexidade muito grande, que aí vão exigir pessoas sêniores, né? Pessoas com a capacidade, com tempo de envolvimento com a programação para poder estruturar melhor isso e ter um conhecimento muito mais profundo, né, de arquitetura, de tecnologias, assim por diante. Sempre vai existir todos eles. Só que seria a democracia da construção de soluções. Nós temos o déficit, né, de empresas, de ideias de pessoas, empreendedores, é muito grande, porque tem muita coisa para fazer. Igual eu mostrei, eu tinha uma ideia de fazer esse app aqui, vendo um vídeo no YouTube que um cara fazia lá, se não me engano, no final de semana, mostrar que eu estava vendo isso, o cara mostrava
como ganhar dinheiro mandando mensagem para os outros e conseguir clientes fazendo essa venda, né, pegando as imagens ruins ali do cliente lá no iFood e melhorando essas imagens e mandando para o cliente, vendendo ali e ganhando os trocados. Tá? Só que a pessoa tinha que perceber assim, a pessoa tinha que lidar com a complexidade do prompt. Eu vou pegar a tua imagem lá do prato de comida, vou melhorar ela, mas eu tenho que lidar aqui com o meu Gemini, né, o meu modelo, passando para ele ali como eu quero mudar, quais as estruturas. Depois vai tomar mais tempo, então por que não fazer algo mais simples que eu ofereça direto para o proprietário? Não preciso ter alguém para fazer esse serviço. A pessoa pode vir ela mesma, entra no aplicativo, sobe a imagem, clica em alguns botões ali, ou pede para a IA mesmo gerar essa melhoria e ele vai analisando. E quando chegar no ponto que ele gosta, vai lá e baixa a imagem. A ideia seria simplificar, né? E tudo isso a partir de uma ideia, né? Então, você tem uma ideia, todas as pessoas empreendem, têm ideia, você vai poder fazer, então, uma democratização, né? Então, você vai permitir que mais pessoas consigam colocar as ideias para funcionar, tá? Então, isso, para mim, tira, digamos, um espaço de alguns, mas coloca muitos outros na jogada, tá? Então, são muito mais possibilidades. E o que entra diferencial do ser humano é a criatividade, né? A percepção do seu entorno para poder você, tanto no seu serviço, como eu falo para os alunos, vocês estão lá no serviço de vocês, prestem atenção nos problemas, prestem atenção em tarefas que as pessoas levam muito tempo fazendo, porque são tarefas manuais, ou que exigem ali, né, aquela dedicação, aquele tempo para você olhar, conferir, fazer coisas que você pode automatizar. Tá? Porque aí você pode resolver o problema dentro da empresa, você pode ter um destaque lá dentro, mesmo você não sendo o programador, porque muitas empresas nem têm essa figura lá dentro. E muitos dos meus alunos, embora estejam fazendo curso, ainda estão fora de área, né? Então, isso é, é uma sugestão que eu sempre faço para eles. Tá? Mas a dica é assim: comece, né? Comece, use essas ferramentas que eu sugeri, mas comece fazendo algo simples, entra lá no aistudio.google.com, lá na parte de build, pede um prompt, liga uma coisa mais simples para você imaginar, mas você já vai começar a entender como isso aí funciona. Tá? E vai perguntando, né? Pergunta, usa a IA, pergunta, olha, não entendi isso, para que serve, como funciona? Abre o chat GPT do lado lá e vai perguntando. Tá? E aí você vai usando isso como ferramenta para construir. Tá joia? Então, numa próxima oportunidade, eu vou trazer aqui, que é até uma forma que eu preciso deixar isso para os alunos, né? Então, eu estou começando a gravar isso porque eu tenho que deixar isso, porque às vezes um aluno perde a aula, aí fica perdido, já vai na próxima aula, porque as coisas são muito rápidas, já vai na próxima aula, já fica totalmente desorientado e às vezes perde muito tempo ali e eu não tenho esse material gravado. Então, eu vou começar a gravar isso, deixar isso online. Claro que a gente tem que estar sempre atualizando, mas vou começar isso esse semestre, né, e deixando isso aí disponível. Então, o próximo passo eu vou mostrar, né, seguindo a linha de disciplina, como que a gente constrói uma aplicação lá no iStudio, subindo uma planilha, subindo uma informação ali para criar um dashboard com dados de uma planilha sem precisar programar nada. Tá joia? Então, até a próxima aí.